pessoal, a graça e a paz, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um episódio do RemaCast. Estamos com Gustavo Carvalho. Tudo bem, Gustavo? Tudo muito bem, graças a Deus. Gustavo, você é missionário, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho, né, sobre o que você está fazendo aqui no Mato Grosso, juntamente com a sua esposa, Poliana. Se apresente aqui para o pessoal te conhecer. Bom, o meu nome é Gustavo Carvalho. Para nós está sendo um privilégio estar aqui no Mato Grosso, aprendendo e agregando conhecimento junto com as pessoas, né? Eu sou estudante do curso de Psicologia, estou no último semestre, graças a Deus, e a faculdade que nós fazemos parte, ela nos envia, enquanto missionários, durante todo o Brasil, para a gente poder falar com família. E família com propósito. Que top, hein? Já faz o quê? Quanto tempo assim que vocês já estão nessa trajetória? Bom, esse projeto ele tem mais de 60 anos sendo desenvolvido em todo o país. Olha aí. No entanto, eu e a minha esposa, Poliana, nós estamos há 6 anos. E aí já conhecemos alguns estados como Pará, como Amapá, Goiás, DF, entre outros daqui do Brasil. Deve ter vivido assim muitas experiências aí, né, ao longo do caminho. Sim. E deve ter encontrado muitos missionários por aí também, né? Com certeza. As experiências de missão, ela vai além, né? Além das 4 paredes, além da casa, além da igreja. Como tem sido assim? O pessoal tem ouvido bastante vocês, tem sentado à mesa para conversar e tem feito mesmo essa abertura das suas igrejas, né? Das suas denominações para que vocês possam estar ministrando? Sim. É um ponto muito pertinente que a senhora perguntou, né? Família é uma das coisas mais importantes que o ser humano tem. E, normalmente, quando apresentamos esse projeto para os pastores, louvado seja Deus, porque os pastores normalmente têm uma mente aberta, entendem que a família ela é a base da sociedade. Pensando assim, o aspecto espiritual também dentro do contexto familiar é muito importante. Então, graças a Deus, os pastores têm nos recebido muito bem. Aqui no Mato Grosso, a gente já conheceu ali Tangará da Serra, Sinop. Que legal, hein? E agora aqui em Lucas. Que show. Então, vamos lá, então. Gustavo, o que significa na prática ter uma família com propósito? Essa pergunta ela é uma pergunta muito pertinente, né? Porque para ter família com propósito não significa apenas no aspecto físico ou apenas o mental, mas também ele envolve o físico, o mental e o espiritual. E por que eu digo isso? Existe uma escritora chamada Nessie Van Pelsey, que ela desenvolveu um livro, um manual chamado Feliz no Amor. Ele é um material terapêutico para casal, onde ela vai trazer 12 terapias práticas para o casal ter o casamento, o casal como um todo, como família, de maneira intencional. Como assim? Vou dar um exemplo. Alguns dos capítulos ela traz a ideia da seguinte maneira: é necessário você amar mais. É necessário se comunicar mais. E sabe, quando você faz as coisas de maneira intencional, é impossível o casamento não dar certo. É verdade. Eu gosto sempre de pensar, para ser mais fácil o que eu estou dizendo. Imagina um indivíduo, pastora, que ela chega para a senhora e diz assim: pastora, ora por mim, eu quero que meu casamento dê certo. Mas chega em casa, essa pessoa é arrogante com o esposo, essa pessoa maltrata os filhos, ela nem percebe. Mas ela está destruindo a própria família com as próprias mãos e nem percebe. Ou seja, quando esse indivíduo ele é intencional naquilo que ele está fazendo, como não dá certo? Eu gosto sempre de pensar da seguinte maneira: o nosso comportamento, ele fala mais que 1000 palavras. Verdade. Então você fala que a mesma forma que nós atuamos e buscamos na questão espiritual, eu preciso de posicionamento também. Exatamente. Que nem todas as coisas são espirituais. Exatamente. É falta de posicionamento. Exatamente. Muito bacana. Você acredita que todas as famílias já nascem com um propósito ou isso precisa ser construído, né, conforme for caminhando, conforme a jornada? O que você acredita? Perfeito. Interessante essa pergunta, né? Eu gosto de pensar da seguinte maneira: qual o ser humano que já nasce sabendo de tudo? Ninguém nasce sabendo de tudo, né? É uma construção. Da mesma maneira, é dentro do lar. É uma construção. É um processo diário. E se a gente não entender que é um processo diário, vamos entrar em uma situação muito delicada. Exemplo prático, pastora. Vamos dar um exemplo. A gente tem uma criança, um menino. Qual o brinquedo que essa criança ganha? Um menino. Sempre bola, boneco, carrinho, isso, né? O que uma menina ganha? Uma boneca. Uma boneca. Você percebe que a construção social deles são totalmente diferentes. Então, como é que os indivíduos vão ser iguais? Eu lembro de um autor chamado Jean Piaget, onde ele diz que o ser humano ele é fruto de uma sociedade. Ou seja, as coisas que estão ao redor dele vão influenciar esse indivíduo. Da mesma maneira,
é a nossa vida espiritual, é a nossa vida no casamento. Nós somos influenciados pelas coisas que estão ao nosso redor. E isso, de fato, é importante. E quais são os pilares que sustentam uma família com propósito? Bacana, bacana. Porque nós acreditamos que família vem de Deus, né? Sim. Então, quais são esses pilares para sustentar essa família com propósito? Bom, nós temos viajado pelo Brasil e nós temos percebido que, entre diversas coisas, existem 4 que são muito importantes. Na minha visão, a primeira é comunicação. Não existe um casamento bem sem comunicação. Ou não existe um lidar com os filhos bem sem comunicação. O segundo ponto é o compromisso. Imagina você estar com alguém sem compromisso consigo mesmo. Você vai entrar em um problema. Sim. Né? O terceiro ponto, pastora, que na minha visão é o mais importante, é a espiritualidade. Quando a gente coloca Deus na história, tudo dá certo, tudo funciona. Bom, e o quarto ponto, que também é muito importante, é tempo de qualidade. E muitas das vezes a gente tem tempo, mas a gente não tem tempo para a família. É verdade. A gente não tem tempo para curtir coisas simples com a família, como conversar, bom, jogar a conversa fora. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa e falando sobre isso. Nossa, como era tão bom voltar ao passado e lembrar de momentos como... Porque lá na Bahia, no Nordeste, né, nós temos as fogueiras no período de São João. Então a gente ficava ali na beira da fogueira e conversando. Quanto isso é importante? Tempo de qualidade. É um processo. E isso é o processo da santificação. Esse processo da santificação ele também está envolto dentro do casal, dentro da família. Olha aí. Então vamos só relembrar aí para o pessoal. O primeiro é comunicação, né? Isso. O segundo, compromisso. Isso. O terceiro, espiritualidade. E o quarto, tempo de qualidade. Que bacana. Já anota aí, viu, pessoal? Mas vamos lá. Para você que já é casado, né? Quantos anos que você está casado? 5 anos, pastor. 5 anos. Mas juntos aí temos quase 10 anos, graças a Deus. Olha aí. Eu fico imaginando que para você conquistar a Poliana, eu acredito que não foi tão fácil. Ou foi fácil conquistar a Poliana, assim? Me diga aí. Não foi fácil. Não foi fácil, né? Não foi fácil, não foi fácil. Mas hoje você faz as mesmas coisas que você fazia no namoro para conquistar a Poliana? Bom, eu consigo ver que relacionamento é um processo. O ideal é que você volte a lembrar coisas do passado. É claro que o seu comportamento não vai ser igualzinho do mesmo jeito. Mas tem quanto tempo que a gente já se perguntou, quando foi o primeiro beijo que a gente se deu? Normalmente a gente se para muito pensando sobre isso. Você lembra quando foi o primeiro contato? Você lembra quando foi o primeiro momento que a gente se viu? Como foi esse sentimento? Porque é real e é vívido. E por que não viver agora? Normalmente a gente faz muito isso, pastora. E isso é bacana porque faz os casais lembrar, né? Sim. Família com propósito também é isso, né? Porque a gente percebe que na jornada, quando um casal está construindo a sua família, se perde muito isso. Como você falou, é claro que não vai ser mais igual como antigamente, mas algumas coisas é bom sempre estar relembrando aí para estar persistindo, né? Como que a fé influencia as decisões dentro de casa? Porque a fé, ela precisa ser a base. Né? O norte central, ele precisa ser a fé. E a fé, ela vai filtrar isso. Ela vai dizer o que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve. Bom, o ideal é estarmos em Cristo. Por que estar em Cristo? Porque qual o sentido da fé? Ou por que estamos em Cristo? Me vem à mente o texto de Apocalipse, capítulo 21, verso 4, onde diz que no novo céu e na nova terra tudo vai se cumprir. Lá nós teremos a nossa família restaurada e renovada. Querido amigo e pastora, o maior propósito que Cristo tem para nós é o céu. Isso aí. Então a fé ela tem o maior sentido de nos levar para o céu. Missionário, a gente percebe que no tempo atual tem muita gente cansada, né? Principalmente por causa da rotina. Uma família cansada e acaba até desestruturando, né, a família em si, o casal, o casamento, os filhos. E eu queria saber o que você acha sobre isso e como manter o ambiente, né, esse ambiente de cansaço, de rotina, espiritualmente também falando, né, um ambiente espiritual saudável no lar. Como fazer isso, né? Como fazer com que também isso permaneça na casa, né, de cada família, né? Por ter essa rotina muito cansativa. E a gente sabe que o cansaço não é somente físico, o cansaço é mental, emocional, né? Então, eu queria que você falasse com o pessoal sobre isso. Como deixar o ambiente espiritual da casa mais saudável? Pastora, que pergunta incrível.
Que pergunta incrível. Quem é que não se sente cansado nessa sociedade tão intensa, né? É verdade. É um pouco difícil essa realidade. Mas eu gostaria de pensar como Cristo responderia essa pergunta. E Cristo diz assim lá no livro de Mateus, capítulo 11, venha a mim e descanse em mim. A psicologia vai dizer que a criação de hábitos, ele é um processo. Bom, eu não estou falando que é para mudar tudo, ou fazer tudo. Não, é a mudança de hábito aos poucos. Um exemplo, tem uma pesquisa que diz que 95% da população brasileira não faz o culto familiar. E se? É muita porcentagem. Infelizmente. E se você colocasse 5 minutos do seu tempo, do seu dia, para você fazer o culto familiar dentro da sua casa? É um hábito. Algo simples, 5 minutinhos. Mas seria um hábito. É claro que você não vai passar o dia todo fazendo um culto. E seria um privilégio fazer. No entanto, mas não é essa a realidade. Ou seja, e se criar hábitos, meios e estratégias para que de fato aconteça? Aqui em Lucas tem alguns parques muito bonitos, né? A gente tem passado e visto, que lugar legal. E se passar num domingo à tarde, sair com a família? Não precisa ser muito tempo, passa 1 hora, meia hora. Bom, é criar estratégias, é ser intencional, é perceber que você não precisa ser intencional apenas em outras coisas como área profissional, também na família. E a gente sempre fala isso na igreja, que criar hábitos é criar cultura. É verdade. Né? Assim como a gente tenta criar uma cultura familiar, a gente tenta criar também uma cultura dentro da igreja. E isso é muito bacana. Bom, antes da gente dar continuidade aqui no nosso podcast, eu sei que dentro do projeto Família com Propósito existem vários temas que você ministra também, né, juntamente com a Poliana nas igrejas. Eu queria que você comentasse um pouquinho para nós quais são esses temas. Bacana. Nós temos alguns temas que são pertinentes. Um exemplo, como restaurar o altar da família. É a ideia do culto familiar que a gente estava conversando agora, esses princípios que parecem ser simples, mas no dia a dia faz um impacto muito grande. Nós temos um mais voltado para a área da saúde, que é o cuidado do âmbito físico, a qual a Poliana esteve aqui com vocês em outro podcast, super recomendo que você assiste. Nós também temos um que é chamado de Como Formar Filhos Vencedores. São estratégias técnicas para que você consiga agregar no seu dia a dia meios. Deixa eu dar um exemplo. Segundo pesquisas, diz que 95% da população brasileira não tem hábito de fazer terapia. Ou seja, é bem provável que o indivíduo está vivendo diversas coisas, traumas de família, problemas familiares e não sabe lidar consigo mesmo. Então, esse projeto ele vai ter nesse viés, nesse aspecto. Bom, mas são diversos e para nós é um grande privilégio poder falar sobre isso. Missionário Gustavo, como você disse, você está finalizando aí, né, o curso de psicologia. E nós, como pastores, líderes, nós ficamos preocupados nessa questão de, muitas vezes, indicar, né, os membros para passar pelo psicólogo ou fazer terapia quando não é psicólogo cristão, né? Mas a gente entende que precisa, né? E eu queria que você falasse para o pessoal aí, até para a gente quebrar esse tabu aí com o pessoal cristão, né, que fica com medo às vezes de levar, mas também para eles entender que às vezes é necessário ir ao psicólogo, ir na terapia, né? E se você tiver alguma experiência, quiser contar aqui para o pessoal, fique na liberdade. Legal. Muito obrigado por dividir isso. E essa pergunta ela é muito pertinente, porque é de fato um tabu. Vou dar um exemplo. Quando a gente tem problemas como hipertensão, colesterol, AVC, nós vamos aonde? No médico. Nós vamos no médico. Isso. Nós precisamos entender que a depressão, a ansiedade, os fobias e os traumas, eles são questões emocionais. E é também um contexto de saúde pública. Nós precisamos entender que não é um contexto espiritual. Esse é o primeiro tabu que nós precisamos quebrar aqui. Sim. O segundo ponto existe profissionais e profissionais. No entanto, a psicologia ela vai lidar o indivíduo enquanto indivíduo, não enquanto espiritualidade, não enquanto busca pessoal. Entende? Ele vai tratar as terapias ali, vai ser lidada unicamente com técnicas e estratégias para aquele indivíduo sair daquele problema. Eu gosto sempre de pensar que o ministério pastoral, junto com um terapeuta, é uma bênção de Deus. Porque vai ser ali a conexão da busca desse indivíduo que está sofrendo com esse conjunto de espiritualidade que os pastores têm esse poder guiado por Deus. Bom, o ideal, o conselho que eu digo é busca um terapeuta.
se conheça. Recentemente eu estava finalizando o meu estágio, e aqui eu vou dividir algo para vocês. E entrou na sala uma moça chorando, abatida, muito mal. Olhei para ela e, sinceramente, honestamente, tem momentos que você fica sem entender o que é que está acontecendo. Uhum. Aquela moça chorou, olhou para mim e disse assim: Gustavo, eu sou filha de cristã, nasci na igreja, só que nos meus 15 anos eu fui abusada por 5 homens. Meu Deus. No momento que eu mais precisei da minha mãe, a minha mãe me abandonou. Minha mãe me deixou, Gustavo. E eu entendo que Jesus não me abandonou. Jesus sabe os meus medos. Sabe, a terapia ela é envolta nisso, sabe? Ela vai te buscar, ela vai te apertar, ela vai te mostrar e vai te mostrar um caminho, e que, se for com Jesus, vai ser o melhor caminho a ser guiado. Bom, faço terapia, é muito bom, é muito bom. Missionário, você acredita que uma família com propósito, ela pode influenciar as outras famílias que estão ao seu redor? Com certeza, com certeza. Eu gosto de pensar como um farol. Pensa um farol grande, bonito, maravilhoso. Ele vai ser perfeito? Não. Só que ele vai ser norteador. Às vezes, uma família que ele dar exemplo, ele vai ser norteador para as outras famílias que também estão ao nosso redor. Eu gosto sempre de pensar da seguinte maneira: essa família vai ser perfeita? Não. Mas ele vai ser um guia. Bom, você, eu, somos muito das Bíblias que muitas pessoas vão ler. O nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas falas, aquele processo de santificação. Isso. Ele é a Bíblia que muitas pessoas vão ler sobre a minha vida. Então, de fato, a experiência do outro ajuda a vida dos outros. Ali na igreja a gente está falando muito sobre isso, sobre postura, sobre comportamento, sobre santidade, santificação. Porque, querendo ou não, as pessoas que estão lá fora, eles olham para a gente, eles leem a gente, né? E nós precisamos realmente tomar essa postura. Missionário, qual conselho você daria para a pessoa que está sentindo aí que sua família está desestruturada, né, ou sem direção? E se você pudesse resumir, né, o propósito da família em uma frase, qual seria? Bacana. O primeiro conselho que eu daria é: não desista. Não desista da sua família, não desista dos seus sonhos, não desista de Deus. Quando há possibilidade, nós lutamos, nós corremos, nós vamos atrás. Eu me recordo de uma história que diz assim: uma certa família que morava no interior, eles venderam tudo que tinha e foram morar do lado de uma casa que tinha do lado da linha de um trem. O trem passava só às 2 da manhã, e na primeira noite ou primeira manhã que o trem passou, foi um alvoroço total. Meu Deus, o mundo está acabando, eles imaginaram. Mas não era o mundo acabando, era apenas o trem passando. 1 mês depois se passou. Eles se assustavam com o trem? Não. 1 ano depois, eles se assustavam com o trem? Não. Se acostumaram. Às vezes o nosso maior problema é que a gente se acostuma e às vezes desiste. Não desista. Em resumo, seja intencional com a sua família. Que Deus te abençoe. Amém. Bom, para a gente então só finalizar aqui, fala para o pessoal aí que quiser te procurar, né? Procurar a Poliana, né? Procurar o projeto Família com Propósito ali no Instagram, né? Você poderia passar certinho para o pessoal aí? Bacana. Bom, no Instagram a gente está ali com o nome Família com Propósito. Ali a gente está divulgando os lugares que nós estamos indo, e para nós é um privilégio poder compartilhar isso com vocês. Que bacana. E pessoal, já procura também a gente, se você ainda não segue a página da igreja, Ministério Remanescer Oficial, e também no YouTube, tá bom? Conto com vocês lá. Curte, comente e compartilhe. Então, desde já, muito obrigado a todos vocês, e Gustavo, muito obrigado. Amém.